gente, tudo bem? Então hoje eu vim dar algumas dicas para quem sofre de ansiedade. Eu convivo com pessoas que têm crises e é horrível, e eu tenho algumas dicas preciosas para quem sofre desse problema. E antes de ir pro vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, clicar em gostei e vamos pro vídeo. A primeira dica é viver o agora. Quando a gente fica ansioso é porque a gente está preocupado com o futuro, então a gente está preocupado com o que vai acontecer. Só que a gente se esquece que o agora é perfeito, não tem problema nenhum no agora, tá tudo certo. Você cria tudo agora. Então, quando você se lembra disso, toda vez que você tiver alguma crise de ansiedade, tenta se lembrar disso, que a hora é agora. Não existe o amanhã não existe, nem o ontem, só existe o agora. A segunda dica é assistir vídeos inspiradores, tipo os meus, ou de pessoas legais. Tem muita gente legal aqui no YouTube. Tem um post lá no meu blog que eu fiz de canais e vídeos interessantes pra vocês assistirem, que vão te inspirar, que vão mudar seu padrão energético, enfim, que vão te deixar mais animadinho, sabe? A gente sempre tem que estar se alimentando de coisas boas, de coisas positivas. E sempre que a gente entra numa vibe ruim, a gente tem que trabalhar pra mudar isso. A terceira dica, eu acho que é uma das mais importantes, que é pra você respirar. Você precisa respirar. Quando a gente não respira, a gente não oxigena o cérebro e a gente não pensa. Então, todas essas dicas que eu tô te dando, você não vai lembrar se você não respirar. Então, respira, sabe? É muito simples. Você não precisa parar e meditar, aquela coisa complexa, não. Simplesmente respira. É só isso que você tem que fazer, é muito fácil e vai te ajudar demais a sair dessa crise, desse sentimento ruim. A quarta dica é estar com pessoas que te fazem bem. Se a gente se cerca de pessoas negativas, que só falam coisas ruins, coisas que colocam a gente pra baixo, a gente pode ficar nessa vibe também. Se a gente tá com pessoas legais, que dão ideias boas, que tem uma vibe legal, a gente também pode ficar desse jeito. Então é sempre legal se cercar de pessoas que querem o nosso bem. A gente tem sim que ser seletivo com as pessoas que estão ao nosso redor. É claro que nem sempre é possível, mas assim, às vezes a gente tá no trabalho, a gente pode sim escolher com quem a gente se relaciona mais, sabe? A gente às vezes não pode escolher com quem a gente tem que falar em certos momentos, mas aquela pessoa que a gente vai trocar muito mais energia, a gente pode escolher sim. Porque se a gente se cerca de pessoas abusivas, de pessoas negativas, aqueles vampiros energéticos, sabe? A gente acaba se afundando ainda mais. A quinta dica é pra você ser otimista. Uma coisa que eu percebo muito das pessoas ansiosas, elas querem alguma coisa, na cabeça delas elas acham que vai dar errado, ou que elas estão fazendo alguma coisa de errado, e aí começa a crise de ansiedade. Então é muito importante você ser otimista, você acreditar que aquilo é possível e que você tá fazendo o seu melhor para que aquilo dê certo e que vai dar certo. Você tem que pensar de uma forma otimista. Porque quando você é negativo, você vai atrair negatividade. Eu já falei sobre isso. Então é muito importante você ser otimista. A sexta dica é você entregar o seu destino. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu gosto de repetir. Você tem que entregar, gente. Eu sinto muito isso de pessoas ansiosas. Também quando eu tenho minhas crises de ansiedade. Principalmente quando eu acho que eu tenho que controlar as coisas e que as coisas não estão indo da forma que eu queria. E aí eu fico frustrada, começo a ficar ansiosa e triste, chateada. E eu entro nesse padrão e vou ficando ansiosa. E aí eu começo a bater a perna e quero, sabe, fazer coisas que me deixam pior. Então você vai entrando nessa vibe e vai ficando pior. Então é muito importante você entregar a fé de que as coisas estão sendo encaminhadas. Você não precisa ser tão ansioso em qualquer coisa. Vocês não precisam ter tanta ansiedade. A sétima e última dica é pra você evitar ouvir, ver e falar coisas negativas, coisas ruins. Às vezes você vê uma notícia ruim na TV e você quer compartilhar, ou alguém vem contar pra você. E isso entra também sobre se cercar de pessoas positivas, porque, gente, essas coisas são muito negativas. Você só vê violência, se você só procura notícia de coisas ruins, você vai se cercar dessa realidade e você vai ficar ansioso porque você vai ter medo. Você vai ter medo de sair na rua, você vai ficar com medo de alguma coisa ruim acontecer com você, de acontecer com alguém que você ama. Você vai se cercar disso. E como eu já falei em um vídeo aqui no canal, acontecem muito mais coisas boas do que coisas ruins.
Só que a mídia, ela foca nas coisas ruins porque ela acredita que coisa ruim vende. Ela acredita que violência vende. Mas eu não acredito nisso, eu acredito que coisas boas vendem. Mas ok, então é muito importante você sair desse padrão, sair dessa violência, dessas coisas, porque isso gera cada vez mais ansiedade em você, cada vez mais medo, porque o medo gera ansiedade. Eu acho que fecha nessa frase, o medo gera ansiedade. Espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!